A paz do Senhor Jesus, queridos. Sou o pastor Aloy Cunha. Nós vamos começar mais um Gotas de Conhecimento. E hoje falando sobre doutrinas bíblicas. Nós já vimos que doutrina não é uso e costumes. Usos e costumes são determinações de igrejas. As denominações, cada uma possui no seu estatuto, no seu regimento interno, um grupo de definições, de proibições, de usos e costumes, o que pode, o que não pode ser feito especificamente para aquela denominação religiosa. Doutrinas são atribuições, são ensinamentos bíblicos que nós precisamos observar e esses precisamos conduzir e pautar a nossa vida em cima dessas doutrinas bíblicas. Cada uso e costume de suas determinadas denominações são importantes, são válidas para ajudar no cumprimento das doutrinas bíblicas. Mas doutrinas bíblicas estão retiradas diretamente da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que nós possamos falar com muita clareza e forma bem resumida sobre algumas doutrinas bíblicas no decorrer dos próximos dias. Nós vamos falar de uma por dia. Hoje nós vamos falar sobre a martiologia ou a doutrina do pecado. A martiologia é o nome teológico que se dá para a doutrina do pecado. Essa palavra é derivada do grego, de duas palavras gregas, amártia e logos, né? Logos, estudo, amártia, pecado. Portanto, estudo do pecado, a martiologia é o estudo do pecado. Interessante, queridos, que essa palavrinha, ou o pecado, deriva de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal. Então, tanto na filosofia quanto na teologia, o mal tem sido a grande dor de cabeça dos estudiosos, porque durante muitos anos vem se estudando e buscando conhecer o mal, sua origem, por que existe, para que existe. De alguma forma o homem tenta entender, seja no âmbito filosófico natural do estudo, ou seja no âmbito teológico, do espiritual, tentando compreender o mal e por que o mal existe, qual sua origem. O pecado se originou no Jardim do Éden? Não, ali foi a continuidade do pecado que deu-se início na iniquidade no coração de Lúcifer, quando se achou ser como Deus, ou queria ser como Deus, e encontrando iniquidade no seu coração, encontrando o pecado da iniquidade no seu coração, foi expulso do céu, foi lançado à terra e convenceu o homem, convenceu a mulher o homem, e assim o pecado foi introduzido na raça humana. O pecado deu-se início em Lúcifer e teve sequência na raça humana através de Adão e Eva. Interessante que a lei de não coma desse fruto era a lei do Éden. Pode comer de tudo, usufrua de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi dada a Adão. Então, quando Eva cai na lábia da serpente, que estava tomada por Satanás, quando Eva cai na lábia da serpente e come daquele fruto, o pecado ainda não havia sido introduzido na terra. Ele só é introduzido na terra quando Adão se convence, através da oferta de Eva, de também se alimentar daquele fruto. Então, quando Deus se reúne com eles e o pecado traz vergonha, o pecado traz afastamento, distanciamento do homem e Deus, que quando Deus está fazendo aquilo que fazia todos os dias, de passear sobre a terra no fim do dia e falar face a face com o homem Adão, a Bíblia diz que com essa rotina diária do Senhor, ele vinha fazer mais uma vez aquilo que já era de comum, de costume da parte de Deus, mas o homem e a mulher, sua criação mais perfeita,
estão escondidos, porque se encontraram nus, se perceberam diferente de outrora. Então o pecado faz com que tentamos nos esconder da presença de Deus. Por isso que quando o homem peca, a tendência natural é faltar aos cultos. A tendência natural é se distanciar da palavra, porque a vergonha do pecado traz para nós um distanciamento de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, o arrependimento do pecado traz de volta a intimidade entre o homem e Deus, porque o arrependimento traz perdão e o perdão traz relacionamento outra vez entre Deus e o homem. Amém, meus queridos? A doutrina do pecado, a epístola de Paulo aos Romanos, traz algo muito interessante, porque essa epístola enfatiza que uma das principais finalidades da lei é expor o pecado. E quando nós conhecemos o pecado, verdadeiramente nós entendemos a graça de Deus. Quando nós conhecemos o pecado, nós entendemos a graça do Senhor Jesus e damos valor, damos importância à graça, à salvação pela graça, a tudo que o Senhor fez por nós. Quando nós entendemos o pecado, quando conhecemos o pecado, quando reconhecemos a fragilidade da raça humana e entendemos que somos pecadores e como pecadores somos dependentes da graça de Deus. A lei não veio para que o homem conseguisse cumpri-la, até porque o homem não tem condição de cumprir a lei na sua integridade. O Senhor Jesus foi o único homem 100% homem, que conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Mas nós que somos pecadores, na nossa origem, pecamos e desde a origem fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, somos incapazes de conseguir cumprir a lei na sua totalidade. Se não, vejamos alguns que, desculpam a expressão, mas arrotam santidade e caem no laço do pecado. Por exemplo, quantos já não furaram um sinal vermelho? Transgrediram uma lei. Quantos já não fizeram o contorno em um lugar proibido? Fizeram o chamado gato em uma avenida? Transgrediram uma lei. Nós pecamos em mínimos detalhes, porque o homem traz em si o pecado. Mas quando nós reconhecemos o pecado e entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, então nós alcançamos a graça por causa do arrependimento. O vai e não peques mais. Esse arrependimento, essa mudança de vida faz com que nós alcancemos salvação. O pecado deu origem quando o anjo, que era adorador no céu, ele tenta ser como Deus e no seu coração assim coloca, ser como Deus. Então ele é expulso do céu. Quando o homem cai na tentação da serpente e peca no Éden, esse homem é destituído da graça e da intimidade de Deus e é expulso do paraíso. Sabe por quê, meu querido? Porque o salário do pecado é a morte. Aquele que peca está condenado à morte, mas nós temos a fé, a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Amém, meu querido? O pecado é a causa da perdição do homem. O pecado denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina, não se alinha com ela. Tudo aquilo que não está de comum acordo com a lei de Deus é pecado. E o pecado traz a morte ao homem. Então, meu querido, minha querida, é necessário sabermos o que é pecado, entendermos o que é pecado e reconhecermos, quando pecarmos, que precisamos do perdão do Senhor Jesus. Precisamos reconhecer que só vamos alcançar perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus. Nós não temos tempo para expormos todo o estudo de cada doutrina bíblica, como a doutrina do pecado, de uma forma detalhada, irmãos. Por quê? Porque precisávamos falar da natureza do pecado. Há o pecado praticado na natureza, isto é,
cometido, que aparece na Bíblia no plural, você vai ver isso em 1 João 1,9, para esse tipo há perdão de Deus, como vemos no sacrifício pela culpa. Mas há também o pecado congênito, mencionado no singular, 1 João 1,7, Salmo 51,5, Romanos 7, 18, 23. No caso desse tipo, só há purificação no sangue de Jesus. Vemos isto tipificado no sacrifício pelo pecado. Tem pecado que só pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós somos perdoados. Mas há esperança para aquele que se arrepende. Meu querido, minha querida, é importante entendermos que somos pecadores na nossa origem, mas fomos redimidos dos nossos pecados na cruz do Calvário. O primeiro Adão trouxe pecado ao mundo. O segundo Adão, que é Cristo, trouxe salvação e perdão para os nossos pecados. A doutrina do pecado é o estudo do pecado, daquilo que é pecado, qual sua origem, o que a lei traz para nós em relação ao pecado. E nós vimos hoje que a lei, ela não veio apenas para ser cumprida, mas veio para mostrar que somos incapazes de cumpri-la na sua essência. Por isso, necessitamos da graça redentora do Senhor Jesus. Que esse estudo tenha trago para você, não um aprendizado amplo, mas tenha trago a curiosidade para que você possa buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Vai estudar? Estude doutrina do pecado. Pega a tua Bíblia, pegue livros sobre o assunto, busque informações em sites seguros na internet, leia bons livros sobre esse assunto, mas se aprofunde na graça e no conhecimento, porque assim o Senhor Jesus nos orientou. Amém, meu querido? Que você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor Jesus. Deus é contigo e é com a tua família. Amanhã nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.